Ninguém é obrigado a ler as Escrituras. A fé vem pelo ouvir e pelo vivenciar a palavra de Deus, que também passa pelas Escrituras, mas não se atém a elas, não se reduz a elas. De maneira que a palavra eterna de Deus, o verbo eterno de Deus encarnado, é Jesus. Agora, você que aceitou Jesus, que o tem como seu Senhor e Salvador, na medida do possível, seria interessante você compreender algumas coisas que estão registradas nesses livros ditos sagrados, mas são as escrituras que têm a palavra de Deus. Do mesmo jeito que você, para estudar, sei lá, psicologia, ciências sociais, engenharia, até para participar de alguma agremiação, você precisa de ler alguma coisa que diga acerca disso. As escrituras não são perfeitas, as escrituras não contêm todo o pensamento de Deus, porque aí seria colocá-las até no lugar de Deus, mas elas contêm a palavra de Deus no sentido de conter várias pequenas portas que nos conduzem ao grande portal do verbo eterno, da palavra eterna. Então, nesse sentido, a gente faria grandes economias e grandes crescimentos ao lermos a palavra e desejarmos compartilhá-la, vivenciá-las, esclarecê-las uns com os outros, porque a palavra de Deus, ela tem esses aspectos, né? Ela começa com Deus falando ali no Monte Sinai, mas ela vai se estendendo com o verbo eterno, Jesus de Nazaré, e ela também passa pelas Escrituras e, como consequência, ela passa pela nossa comunhão, porque a promessa do Espírito Santo é que todos seríamos batizados por esse Espírito e por isso todos nós estaríamos capacitados para compreendermos os princípios eternos de Deus contidos nas Escrituras. Isso é diferente de dizer que todo mundo tem que fazer teologia, até porque quando você vai ver na prática, os teólogos acabam tendo muitas compreensões e informações históricas, científicas, filosóficas, mas eles acabam ficando cegos nessa informação. Eles não conseguem compreender os princípios eternos de Deus, de maneira que Jesus sentencia na Judéia, dizendo, olha, quer conhecer a respeito da doutrina? Faça a vontade de Deus, ande com Deus. Né? Quem o conhece, quem adora ao Senhor, quem vive com o Senhor, conhecerá acerca da doutrina, e não o contrário. Então, eu vou fazer teologia para entender melhor Deus, eu vou virar doutor em divindades. Aí fica doutor em divindades e cego para o crescimento humano que deveria acontecer em comunhão com Deus, que também implica na comunhão nossa uns com os outros, essa comunhão que é horizontal e vertical, conforme o arquétipo da cruz. Eu estou dizendo isso tudo por quê? Porque ainda falando um pouquinho sobre Ana, a mãe do profeta Samuel, estamos aqui no capítulo 1 de Samuel, ali entre o capítulo 1 e o capítulo 2, temos mais uma faceta acerca desse voto de Ana. A primeira coisa que a gente precisa compreender é isso, né? O voto hoje tornou-se argumento para enriquecimento de líderes profanos que se colocam como se fossem do Senhor na sua vida, mas eles são mercadores. Porque voto, igual esse voto que Ana fez, envolve uma vontade voluntária, digamos assim, não uma vontade fabricada. Sabe aquela vontade que esteve em voga no Brasil por algum tempo e agora ela está mais explicitada porque quem fazia isso hoje é presidente de uma grande igreja e apoiador de um governo que se diz cristão? Mas o que acontecia aí entre os anos de 2009 até 2015? Aquela história, olha, eu vou ensinar a você a semear. Então você pega esta Bíblia e contribua com uma oferta profética de R$900, uma Bíblia que vale, sei lá, R$70, né? Bíblia de estudo. E já houve outras, Bíblia para quem tem cachorro e um poodle, Bíblia da mulher separada, Bíblia da jovem, Bíblia da viúva, Bíblia da criança. Então pegava-se tudo isso que foi escrito com sangue de muita gente dedicada ao Senhor, que foi também tomado um pouco pela tradição judaica, e passava a se fabricar Bíblias de tudo quanto é tipo, um shopping de Bíblias, um comércio abominável ao Senhor. E aí a gente precisa votar de maneira voluntária. Né? Estava falando aqui do voto. Não é nesse sentido de que
eu vou semear para colher. Não. Eu sou um indivíduo, o Senhor me conhece. Ele conhece as minhas necessidades. Ana era um indivíduo, ela tinha uma necessidade específica, ela se flagrou estéril. Junto com a esterilidade, o que vem nela? A Penina, sua rival, zombava dela. Olha o que diz 1 versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então já tinha aí um engano, dizer que Deus é que tinha cerrado a madre, não era isso. Mas o segundo aspecto é que a Penina provocava a Ana excessivamente. Então não era mera questão de você não tem filhos, eu tenho, você não tem, aquela coisa infantil. Era excessivamente para a irritar. Porque na cabeça de Ana e na cabeça de Penina, Deus tinha dado algum castigo a Ana. Era assim que eles viam as coisas. Não era Deus, mas era assim que eles viam. Como se uma mulher não concebesse porque o Senhor a tinha castigado. E aí a Penina montava, sambava na cara das inimigas, como diz o pessoal aí no Brasil. E é interessante porque você já deve ter passado por algo semelhante, né? De repente você se flagra vítima de alguma limitação, seja ela natural, seja ela socialmente imposta, como as desigualdades econômicas. E aí a pessoa olha para você e acha que ela tem de ter um compromisso cósmico de zombar da sua cara. E nesse sentido a gente começa a ver algum elemento espiritual, porque o que é que faz alguém zombar de você? O que é que faz alguém zombar de uma característica que você tem? Seja ela a suposta incapacidade de gerar filhos, seja ela o fato de sei lá, de repente você é uma jovem numa escola de periferia, onde, junto com a luta contra o racismo, você se flagrou sendo a menina branquinha da turma que todo mundo caçou de você. Chama você de patricinha, de burguesinha, aquela coisa toda. Eu nem vou dizer que isso é racismo reverso, porque você não perde emprego por causa disso. Na verdade, esse suposto racismo reverso vai fazer outras pessoas olharem para você. Eu digo isso porque eu já fui professor em escola de periferia, numa escola aqui de BH que atendia 2 favelas, o Morro da Ventosa e o Morro das Pedras, e realmente a cor predominante, a etnia predominante é a negra, as alunas e alunos pretas e pretos. Mas a pessoa da turma que sofria mais bullying dessas pessoas, ela acabava sendo rapidamente contemplada. Então não é racismo reverso, mas é uma injúria, um sofrimento pessoal que te dói. E aí a pergunta é, por que uma pessoa acha, que em função do sofrimento que ela tem, ela vai ter o direito de te caçoar? Vai saber se a Penina gostava dos filhos que ela tinha. Ela gostava mesmo era de zombar da Ana que não tinha filhos. E em meio a todo esse processo, é que Ana voluntariamente, sem Silas Malafaia induzindo a comprar a Bíblia de R$900, sem Igreja Universal induzindo você a fazer um voto na sexta-feira à tarde, ela voluntariamente faz o seguinte voto ao Senhor: olha, eu estou profundamente irritada com essa mulher que me inferniza. Se o Senhor me conceder um menino, eu vou dedicá-lo ao Senhor. Esse foi o propósito que Ana tinha. E aqui, o que eu posso dizer para você? O Senhor não está aqui para mudar as nossas consciências. Ele está aqui para mudar-nos acerca de que Ele é o nosso Salvador e que a gente só consegue ser humanos nele. Mas suas preferências pessoais, suas cegueiras culturais, seus conchavos, suas tradições e seu tradicionalismo, nesse sentido de pensar assim, o homem tem direito de dividir 2 mulheres, Deus não vai ficar discutindo isso com as pessoas, não. Claro que a gente pode, desse tesouro que a gente tem de ter comunhão com Ele, a gente pode adquirir sabedoria. Aliás, é um mandamento bíblico: adquira sabedoria, procure-a como se procura ouro, como se procura pérolas de um colar. É um mandamento que o Brasil não segue muito. O Brasil não ama a sabedoria, o Brasil ama a esperteza, e aí acaba elegendo pessoas igualmente espertalhonas que suga da sua vida e banca de cristão. Mas a Ana viveu como podia. Ela era uma mulher, ela não tinha acesso aos estudos, ela não tinha acesso à cultura. Então, dentro da sua limitação, que Deus não iria descer aqui para mudar isso, porque Deus nos deu a homens e mulheres a capacidade de modificarem estas coisas,
E nesse sentido, eu sou de uma geração onde a gente pode debulhar a palavra de Deus e encontrar nelas preciosidades para a igualdade de direitos, sejam eles questões de gêneros, sejam eles questões étnico-raciais, sejam eles o direito dos animais, a ecossociologia, sejam eles o fim das desigualdades sociais, né? Nós vivemos isso. E fingir que nós não temos essa chance é até blasfemar contra o Espírito Santo que nos batizou. Mas Ana não. Era uma mulher que no tempo dela, a mulher não podia nem ser alfabetizada. Então ela votou como pôde. Eu e você podemos fazer votos mais excelentes. Mas dentro da cegueira dela, da qual ela não tinha muito como fugir, ela diz ao Senhor, me dá um filho porque eu estou irritadíssima com essa minha rival. Me parece que nos tempos de Eucana, como funcionavam as coisas em Israel. Se eu fosse casado com uma mulher que por um tempo não me gerasse filhos, eu poderia casar-me com outra mulher que me gerasse filhos, né? Desde que eu conseguisse bancar isso tudo. Era uma vergonha terrível, mas as mulheres não tinham como sair disso. Agora, como alguém pode perguntar assim, como você sabe que este era o teor do voto de Ana? É só você ver o cântico de Ana, porque aqui ó, Samuel nasce, né? No capítulo 1 ainda, no versículo 24, vai dizer assim, havendo desmamado o Samuel, né, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. E aí os estudiosos dizem que Samuel deveria ter no máximo 6 anos de idade, ou seja, Ana retardou o processo de amamentação dele para ela ficar com ele o mais tempo possível. E aí Samuel entrega ao templo, né? E o que a gente pode compreender é que o teor do voto da Ana era se livrar das muitas confrontações da Penina, porque ela vai cantar quando ela leva Samuel para ser criado pelo templo, porque o Samuel, eu disse em vídeos anteriores que o Eucana, ele era efraimita, mas eu preciso fazer um acréscimo. Ele era levita na tribo de Efraim, porque o Eucana era descendente aí dos coatitas, que eram um levita, da tribo de Levi. Mas, como os levitas não tinham tribo específica em Israel, não tinha a tribo de Levi, eles eram espalhados em 48 cidades levitas, né? E o Eucana, então, era um levita na tribo de Efraim, né? Aí, olha a natureza do cântico de Ana. Não vou ler todo aqui, mas vou mostrar alguns versículos. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, porque é aquela alegria gozosa, né? Aquela alegria que deixa eu dar gargalhadas, eu estou muito feliz, eu estou sem expressão de tanta felicidade que eu estou no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, está vendo? O voto dela em querer ter um filho era calar a boca da sua inimiga. Mulheres em situação de opressão acabavam tendo como meta de existência calar a boca da inimiga. E o Senhor não veio aqui à terra dizer para Ana, não, Ana, deixa eu te explicar, tem que ter sororidade, coloca essa mulher na minha mão, mas quem sabe ela poderia... Não. Deus recebeu o voto de Ana, que foi voluntário, sem pressões malafaicas, e ele recebeu a sua alegria, que consistia nisso. A minha boca se ri dos meus inimigos. Depois no versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Aí ela estava fixada em se regozijar diante do silêncio que deve ter tomado conta da Penina. Nossa, eu ri tanto dessa mulher. E agora eu sei que ela é amada do meu marido também. E agora ela deu a ele filhos. Essa era a vitória de Ana, que não deveria ser motivo de modelo para ninguém, não deve ser modelo para ninguém, mas deve ajudar a gente a pensar como que o Senhor é bondoso, assaz benigno, cheio de misericórdia, que visita essa mulher no horizonte que ela conseguia contemplar, né? Ela vai continuar dizendo, por exemplo, no versículo 5, até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Você está vendo o tempo inteiro que ela está aí no seu louvor, se vingando da Penina. E eu vou dizer o que? Que ela está errada? Não. Dentro do horizonte que ela tinha, dentro da cosmovisão que ela tinha, foi o que ela pôde fazer.
Depois, ela continua lá no versículo 9: os perversos emudecem nas trevas da morte, e do Senhor são os confins da terra, e assentou sobre elas o mundo. Mostrando até esse equívoco conceitual científico, né? Para eles, né, a terra estava sob 4 pilares. A terra não era redonda, e talvez daí venha essa história de achar que a terra é plana, que está assentada sobre 4 pilares. Mas isso era só um equívoco de uma mulher que não tinha nem direito à alfabetização. Ela cantou e algum escriba transformou em escrito o que ela cantou, né? Então, a gente vai vendo pelo cântico de agradecimento de Ana, quando ela entrega Samuel para ser criado pelo sacerdote Eli, né? E aqui vai dizer o versículo 11 que depois disso o menino fica servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli, porque o Samuel era um levita. E o mais legal é que vai dizer no versículo, aí é no capítulo 2, versículo 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A gente não sabe se esses 5 filhos incluía Samuel, não fica muito claro, mas seja lá como for, Deus é tão bom que ele contemplou a Ana na sua cegueira filosófico, ideológica, cosmológica. Ele a contemplou e falou assim: olha, minha filha, você voltou espontaneamente a mim, você me devolveu o seu filho. Foi a melhor coisa que a Ana podia fazer, era devolver o Samuel, porque se o Samuel carregava essa coisa de calei a boca da minha inimiga, talvez o tratamento maternal dela com Samuel pudesse ficar um pouco alterado. Mas o que é que Deus faz? Deus dá a ela graça para ela devolver esse menino ao templo, ao tabernáculo, e ela fica meio que sem tempo de sentir intensas saudades de Samuel, uma saudade adoecida, porque ela já tem aí pelo menos 5 filhos para criar na sua alegria de ser mãe. Ela ficou sem tempo de ficar zombando da Penina, e ela ficou sem tempo de usar o Samuel como elemento de vingança contra a Penina. Ela apenas foi mãe e se alegrou no Senhor, e é assim que o Senhor me recebe, é assim que o Senhor te recebe, com nossos muitos pecados, com nossas muitas cegueiras. Ele fala: vem cá, eu sei que vocês são pó, eu sei que vocês são cegos, eu sei que cada geração a sua própria cegueira, eu sei que vocês têm as suas covardias inerentes, eu sei que vocês precisaram da minha ajuda, mas também têm perversidades alimentadas. Então, para que você não transforme a sua vitória em outra perversidade, eu já te dou mais filhos e eu vou te recebendo, porque para quem anda comigo não é necessária a perfeição, é necessária apenas essa caminhada de fé em fé na minha presença, e eu vou te transformando sem te contar por quê. É isso. Então é isso que eu e você precisamos pensar. As misericórdias do Senhor, elas atravessam as nossas mediocridades, porque Ana, a mulher sofrida que foi contemplada, tinha também as suas mediocridades. Mas aí ela ficou cheia de filhos para cuidar. E o mais bonito de tudo é que a diferença entre o voto de Ana e o voto que as igrejas querem impor, essa questão de fazer jejum de Daniel, 7 quartas-feiras do pão multiplicado, sexta-feira de guerra contra a macumba, isso tudo é comércio. O que Deus está aguardando de você é que você o convoque, o procure para estar em comunhão com Ele, e você faça o seu voto espontâneo diante dEle, porque até diante dEle esses votos podem ser modificados. Vai da estrutura psicológica que cada um tem de entender essa paternidade que o Senhor revela a cada um. Porque para mim está muito claro, algumas pessoas vão precisar caminhar até a morte com determinadas cegueiras, porque, como disse o próprio Cristo, é melhor você entrar no céu sem um olho do que com os 2 ir para o inferno. Mas nele, diante dele, em comunhão com ele, você pode até pedir: Senhor, dá-me sabedoria para viver e dá-me a capacidade de arcar com essa sabedoria, porque, né, ser sábio numa terra de Anas, que precisava do Senhor, mas tinha lá suas próprias limitações, é sofredor, é se tornar apóstolo, é se tornar mártir, ou seja, testemunhas com Cristo do seu sofrimento. Mas o Senhor está aí para oferecer a você e a mim a sabedoria que talvez a Ana não teria condições de comportar e, consequentemente, de transportar de glória em glória. Mas eu e você temos essa condição.
de não precisar fazer esse voto desesperado que Ana teve, mas em fazendo-o, continuar crescendo em Cristo Jesus de glória em glória. Porque eu e você temos um salto que Ana não teve a chance ali de, no seu curto tempo de vida, dar esse salto, que é de andar cada vez mais em comunhão com o Senhor e crescer infinitamente nessa sabedoria. Como a nossa geração hoje tem praticado perversidade em trocar a sabedoria que o Senhor nos deu por tradicionalismos mil. Ai, se Eucana teve 2 mulheres, o que tem o ter, né? Não, você está numa outra geração. Pare de usar o Antigo Testamento para se tornar safadinho ou safadinha. Use isso aqui, ó, essa confiança infinita que Ana teve em Deus, para continuar confiando infinitamente no Senhor. Essa é que é a convocação. E é a ela que eu convido a você. Vamos crescer infinitamente no Senhor, sem ficarmos adotando medidas sarcásticas de pastorzinho que quer se impor como Deus sobre as nossas vidas. Você só tem um Deus, você só tem um Senhor, você só tem um mestre, você só tem um guia. Ele é todas essas coisas na sua vida. Esse Deus que Ana adorou, tendo consciência menor do que a sua, mas um compromisso muito maior do que muitos de nós. Esse exemplo a gente precisa tomar para nós e nos aperfeiçoarmos diante dele constantemente, sem querer tornar-nos deuses sobre os outros. Essa é a convocação e que o Senhor te abençoe. Se você gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva nesse canal, aperte o sininho para você receber as notificações, para a gente continuar debulhando e pensando pérolas preciosas dessa palavra eterna, que é apenas um modelito do verbo eterno, esse que quer falar com você o dia inteiro, fora destes momentos em que ele está falando aqui com você. Amém?